7 pecados capitais e como esses 7 vícios atrapalham a tua vida espiritual. A gente vai falar sobre isso hoje. Fica ligado conosco para tu ter um grande crescimento e usar isso a teu favor na tua vida. Então, bem-vindo ao nosso canal da Escola do Ser. Nós somos Fabiana, Eduardo, criadores da Escola do Ser e criadores de uma nova realidade, onde o ser é a base. Hoje a gente vai conversar um pouco contigo sobre como os 7 pecados capitais interferem muitas vezes no nosso livre-arbítrio e no nosso progresso espiritual. Então, historicamente, esses 7 pecados capitais foram criados por monges no século IV, onde eles perceberam que esses vícios emocionais impediam a progressão, a ascensão espiritual das pessoas. As pessoas ficavam presas nisso e não conseguiam avançar. Então hoje a gente vai destacar para ti quais são esses 7, para tu já guardar, não esquecer, e quais são os caminhos, as virtudes que a gente precisa acessar para sair disso tudo. Então, quais são os 7 pecados capitais? O primeiro é o orgulho. Número 1, orgulho. Número 2, luxúria. Número 3, inveja. Número 4, gula. 5, ira. 6, preguiça. E 7, avareza. Então, esses pecados capitais, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles e como que eles nos colocam nessa vibração, como quando a gente vive conectado a esses pecados capitais, a gente vive muitas vezes sem exercer o nosso poder de escolha e associado muitas vezes a traumas e a dores emocionais. Então qual é o primeiro que a gente vai falar? Orgulho. O orgulho. O orgulho foi unido junto com a soberba. Né? O vangloriar-se também, excessivo, juntou vanglória, orgulho e soberba e virou o orgulho. O que é o orgulho? A pessoa não tem aquela humildade, ela se acha melhor que todo mundo, ela se acha superior, ela bota o seu orgulho, eu sou melhor, eu sou mais bonito. Como é que é isso no dia a dia? Eu sou mais bonito, eu sou melhor que as pessoas. E aquele orgulho fica tão grande, que vira um saco. Isso cai, Por que é capital? Porque faz a pessoa cair. Então, muitas vezes o orgulho está muito associado a padrões de personalidades narcisistas, né? Pessoas que têm esse senso de si distorcido, que se acreditam que são melhores do que os outros, mais poderosos, mais conectados a Deus, ao Criador. E na verdade, quando a gente vive nessa energia, a gente se desconecta. E o grande trauma por trás de padrões de orgulho, muitas vezes é não reconhecer o seu próprio valor, no sentido mais elevado, reconhecendo que nós somos parte do Criador e que estamos aqui criando a nossa vida em união com essa energia magnânima. Então, para sair do orgulho, a gente caminha para a humildade. Ser humilde consigo, com todos e com a vida. O segundo pecado capital que a gente vai falar... Luxúria. É a luxúria. Então, o que é a luxúria? Luxúria, muitas vezes, a gente chama daquele desejo sem limites. A luxúria, ela tem muito aquela energia de não conhecer limite das coisas. Então, a pessoa vai lá, sai para beber e bebe todas. Né? Ela vai ficar ali na rede social. O plano dela era ficar 1 minuto e ela fica, sei lá, 6, 7 horas ali, rolando feed, consumindo conteúdos. E isso, né, vai pro excesso. Então, o orgulho, ele naturalmente... Luxúria. A luxúria, ela naturalmente está associada a essa energia dos excessos e muitas vezes da gente não ter esse limite interno de dizer, não, isso não é pra mim, né, deu por hoje. É aquela busca incessante por mais prazer. E muitas vezes uma personalidade que ela está muito conectada à energia da luxúria, ela acaba sendo tendenciada a vícios, né? E os vícios sempre nos tiram o nosso livre-arbítrio. Então, para sair do vício da luxúria, a gente precisa caminhar para a pureza, para vida mais pura. E para uma sexualidade consciente também, que a gente vê muito na luxúria, a gente vê o mundo pornográfico, o mundo da prostituição, muitas vezes a gente vê essa energia que está por trás ali. Aí quando a gente traz a sexualidade consciente, quando a gente traz mais a pureza de espírito, né? Não é que a gente não vai ter prazer, a gente tá aqui para sentir prazer, para se divertir. Mas as pessoas que se desequilibram nisso... Viciadas em dopamina. Viciadas em dopamina e viciadas nessas adrenalinas, né? Assim, acabam perdendo o seu senso de pureza. A pessoa fica completamente presa na luxúria. Então a luxúria pode destruir a vida de uma pessoa. A gente sabe que os jogos, vícios, sexo desenfreado pode matar uma pessoa. Então o caminho para sair da luxúria é ir para... Pureza, sexualidade consciente. Pureza de coração e consciência, presença para fazer escolhas, né? Sair daquele lugar de ser regulado por instintos
por dopamina, né? Aquela escolha por dopamina. O terceiro pecado capital que a gente vai falar agora é a inveja. E a inveja, gente, tem um padrão muito interessante que ela nasce muito da comparação com os outros. Então, as pessoas que sentem muita inveja, elas tendem a cair mais em depressão, né, a ficar muitas vezes se diminuindo, ter uma autoestima baixa, não reconhecer o seu valor e por aí vai. Então, para a gente sair desses vícios da inveja, a gente precisa para gratidão, para gentileza. Quanto mais gratidão a pessoa sente, inspiração pelas pessoas que estão fazendo coisas legais, mais ela cria na sua vida. Ela não fica invejando o fulano que está fazendo algo legal, ela se inspira, ela agradece, ela é grata, fica feliz pela felicidade dos outros, ela é grata. Então ela sai desse padrão horrível que é a inveja, que fica ali se distorcendo, né? Tem gente que acha bonito a inveja nesse mundo de comparação, mas não é. Então é muito importante a gente também ter essa compaixão, esse olhar de compaixão para quando aparece esse sentimento da inveja, porque normalmente são pessoas que foram traumatizadas lá na infância, que foram comparadas com irmãos, comparadas com os outros, às vezes por adultos, e criaram uma imagem de si distorcida que é facilmente levada, né, a esses sentimentos depressivos. Então, inveja, gratidão, quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente reconhece o nosso valor, quanto mais gratidão a gente tem por aquilo que a gente já conquistou, menos a gente se conecta com essa vibração. Próximo pecado capital é a gula. Então a gula é essa necessidade, está muito atrelada nos históricos, a pessoa de comer demais, de beber demais, desses excessos. Também, né? Às vezes toca na luxúria nessa plataforma. Mas a gula, hoje a gente sabe que ela é diferente, ela é uma gula por informação, ela é uma gula de querer fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, é uma gula que não termina, a pessoa fica num vazio, que também pode cair numa depressão tão grande que precisa disso, daquilo, daquele outro, não consegue se contentar, não consegue se sentir bem, em contentamento consigo mesmo. Então a gula pode corroer esse vício, a gente precisa caminhar da gula para um espaço mais de sobriedade, temperança, ser sóbrio consigo, e aí a pessoa começa a sair desse vício. Então, às vezes, aquela necessidade de sempre estar faltando algo, né? De estar fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sei que tem pessoas, principalmente pessoas que seguem nosso trabalho, que às vezes têm múltiplas habilidades e que, naturalmente, se inspiram fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas a gula vem daquele sentimento de insatisfação, de que eu preciso estar fazendo alguma coisa para me sentir feliz. Né? Então, a temperança, a sobriedade, é aquela energia de tu acordar de manhã, ver o sol nascendo na janela, abrir a cortina do teu quarto e dizer: uau, eu consigo ficar feliz por esse gesto, simplesmente pelo nascer do dia. Então o próximo também pecado capital é a ira. Então a ira é a raiva, a pessoa vive com raiva o dia inteiro, vive irada, vive ali o tempo todo encontrando inimigos, vive cheia de inimigos, a pessoa com ira se decepciona com todo mundo, se frustra, encontra um inimigo em cada esquina, é o eterno frustrado e decepcionado. Ela precisa de raiva, de ira para manter esse combustível. É um vício também muito negativo, a pessoa acaba vendo o mundo com os olhos de que todos são seus inimigos, ela vive cheia de inimigos. Então a ira sempre traz essa energia da raiva descontrolada e todas as pessoas que foram traumatizadas, traídas, enganadas em algum momento da sua vida podem associar e atrelar e buscar esse vício emocional da ira. Então é muito importante quem vive com raiva o tempo inteiro parar, se analisar, trabalhar ressentimentos, mágoas, amargura, que isso vai fazer com que naturalmente a gente saia da ira, da raiva para a paciência, para a tranquilidade, compaixão. Então, olha só, falamos dos 7 pecados capitais. Vamos rever eles aqui só para passar essa rápida aqui. Faltou 2. A gente falou de 5 pecados capitais. O vídeo vai ser longo, hein? Então, quem tá aqui quer nos ouvir. Vai nos ouvir. Então tem mais 2. Existe aí a preguiça, que também é muito falada, mais ou menos, a preguiça. Por muito tempo foi falada, mas é boa aquela preguicinha. Sim, mas a preguiça tem uma outra conotação aqui. É uma apatia, é uma falta de vontade de viver, de encarar as coisas. A pessoa entra na preguiça, ela fica apática. Sabe aquela energia de nada me importa? Ai, tanto faz. Deu a graça de viver. Essa energia que beira, às vezes, a apatia, também beira um pouquinho essa energia da depressão, né? Então, é muito importante a gente ir enfrentar a preguiça com a ação certa, com ações, agir, se importar, se envolver,
né? Estar envolvido, não ter medo do envolvimento com a vida, com as situações. Observe na tua vida a procrastinação, como é que tá isso, tu nunca consegue colocar em ação, tu não consegue fazer um trabalho, tu não consegue mostrar o teu trabalho, tomar uma ação, fazer algo. A preguiça, parece que essa apatia não permite que isso aconteça. Tu quer ficar naquela zona de conforto ali parado, e isso também acaba aí Tem algumas energias, de virtudes que também nos ajudam a sair da preguiça, que é autodisciplina, comprometimento contigo mesmo. Quando tu tem autodisciplina, comprometimento contigo mesmo, naturalmente tu vai saindo dessa paralisia criada pela apatia e se movendo na vida. Exatamente. Então a gente recomenda até para muitos desses casos aí aulas de Tai Chi, né? Arte marcial interna. E o próximo, avareza. O que é uma pessoa avarenta? Você já deve ter visto, aquela pessoa que segura com as duas mãos, não solta, a pessoa muito apegada, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E a pessoa que está com essa avareza, ela acaba não se movendo no universo com fluxo. Ela segura tanto a energia, segura tanto, não quer compartilhar com ninguém, não tem compartilhamento, não tem desapego, e ela tranca, e ela vira uma pessoa muito amarga, muito fria com a vida, sem sentimento, na verdade nem sem sentimento, sem brilho de vida. Então, avareza, generosidade, compartilhamento, né? Sair daquele lugar de meu, para mim, conservar recursos e acessar também essa energia da coragem, dessa bravura de eu vou em frente. Eu sei que eu posso ir além disso. Então, já pegasse os 7 pecados capitais e os caminhos da virtude. Tu observando isso na tua vida, tu vai saber qual que está pegando mais, qual que está te incomodando. Porque alguns calcanhares de Aquiles você pode ter no que a gente falou. O que a gente recomenda depois desse conhecimento que a gente te passou aqui? Buscar, se tu sentiu algo assim, uma terapia de mudança do subconsciente, porque tu pode quebrar esse vício e caminhar para a tua virtude. Tu pode ressignificar vários desses padrões que tu foi ensinado e se libertar deles. Porque sair desses 7 pecados capitais, sair dessa energia, tu acaba criando a vida com muito mais leveza. A tua progressão espiritual é muito mais fácil do que tu ficar ali te debatendo com tudo isso. Exatamente, né? Então, quando a gente faz sessões privadas, né? Quando tu procura fazer uma sessão privada comigo, Eduardo, para trabalhar, por exemplo, uma ira, a gente vai trabalhar nos traumas, nas dores, nas crenças, nas emoções que estão fazendo com que essa emoção densa ainda esteja presente na tua vida, no teu campo, e naturalmente mudando, te dando dicas e facilitando caminhos para acessar virtudes e manter a tua vibração mais alta, conectada às leis do universo e recebendo mais, criando a tua vida com mais facilidade, porque quanto mais a gente está no poder da suavidade, quanto mais leve, quanto mais a gente está alinhado às virtudes, à energia sutil, mais a gente está criando a nossa vida conscientemente, com leveza e alegria. Então a gente te convida aí para as atividades, se quiser fazer uma formação dentro da Escola do Ser, sessões privadas, e olhar e de repente, tô com uma gula excessiva, a Fabiana falou aí, uma gula, alguma questão aí está desenfreada, vamos mudar o subconsciente, que é dentro que muda fora. Mudando dentro, a gente te muda fora. A gente te agradece por estar aqui conosco nesse vídeo, assistido até aqui. Se tu puder dar a tua curtida no vídeo, comentar qual pegou aí, que a gente já te traz algumas questões aí nos comentários, te traz alguma luz a respeito disso, né? Pra gente caminhar aí e progredir espiritualmente sem tanto peso. Gratidão, até a próxima. Gratidão.